Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história incrível aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer profundamente com o coração de vocês. Uma jornada de superação, cura e amor verdadeiro. Imaginem só, um milionário de 37 anos que construiu um império, mas carrega uma ferida tão profunda que o impede de tocar em qualquer mulher. Do outro lado, uma jovem empregada de 22 anos pura de coração, que trabalha em silêncio na mansão dele há meses, observando a tristeza escondida por trás de tanto sucesso. O que será que acontece quando ela decide quebrar todas as barreiras que ele construiu ao redor do coração? E mais importante, o que uma simples empregada pode ensinar para um homem que tem tudo, menos a coisa mais valiosa da vida? Eu garanto para vocês que essa história vai mostrar como o amor verdadeiro tem o poder de curar até as feridas mais antigas, como duas famílias completamente diferentes podem se unir, e como às vezes quem menos esperamos é quem mais tem para nos ensinar sobre o que realmente importa na vida. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui, que comenta, compartilha nossas histórias e faz parte desta família incrível. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para apertar aquele botão de inscrição e ativar o sininho, porque toda semana temos histórias novas que vão emocionar vocês. Agora me contem aqui nos comentários, vocês estão ouvindo nossa história enquanto fazem o quê? Estão relaxando depois do trabalho? Preparando um lanchinho? Organizando a casa? Eu sempre fico curioso para saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então se acomodem aí, porque nossa história está apenas começando e eu tenho certeza de que vocês não vão conseguir parar de ouvir até o final. Amanda Rodrigues acordava todos os dias às 5 da manhã com o mesmo sentimento no peito: gratidão. Aos 22 anos, ela tinha conseguido um emprego que muitas meninas da sua idade sonhavam ter: trabalhar na mansão da família Carvalho, uma das mais respeitadas da cidade. Não era apenas o salário generoso que a fazia sorrir ao se levantar, mas a oportunidade de ajudar sua família e, ao mesmo tempo, estar em um ambiente que, mesmo sendo grandioso, respirava uma tranquilidade que ela nunca tinha experimentado antes. A mansão era imensa, com seus jardins bem cuidados, piscina cristalina e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno. Mas o que mais chamava a atenção de Amanda era o silêncio que pairava sobre aquele lugar, como se cada canto guardasse segredos profundos. Ela morava em uma casinha simples no bairro da Penha, junto com seus pais, Dona Rosa e seu João. A casa tinha apenas 2 quartos pequenos, uma sala que servia também como cozinha e um quintal nos fundos onde sua mãe cultivava temperos e algumas flores. Era um lar humilde, mas cheio de amor, risadas e conversas até tarde da noite ao redor da mesa da cozinha. Seu pai trabalhava como mecânico em uma oficina do bairro há mais de 20 anos, e sua mãe fazia faxinas em casas da região para ajudar no orçamento familiar. Amanda cresceu vendo os dois se esforçando todos os dias, nunca reclamando das dificuldades, sempre encontrando motivos para agradecer pelas pequenas vitórias da vida. Foi assim que ela aprendeu que o verdadeiro tesouro não estava nas coisas materiais, mas nos gestos de carinho, nas palavras de apoio e nos abraços apertados que curavam qualquer tristeza. Quando Amanda chegou à mansão Carvalho para a entrevista de emprego 6 meses atrás, ela estava nervosa como nunca tinha ficado na vida. Seus únicos sapatos de salto apertavam seus pés, e o vestido emprestado da vizinha estava um pouco largo, mas ela mantinha a cabeça erguida e o sorriso no rosto. Dona Helena Carvalho, uma senhora elegante de cabelos grisalhos e olhos gentis, a recebeu na sala principal com uma xícara de chá e biscoitos caseiros. "Filha, me conta um pouco sobre você e sua família", havia dito Dona Helena com uma voz maternal que fez Amanda se sentir imediatamente acolhida. Durante toda a conversa, Amanda falou com sinceridade sobre sua criação, seus sonhos e como queria ajudar seus pais a terem uma vida mais tranquila. Dona Helena a contratou na mesma hora, não apenas pelas referências impecáveis, mas pelo brilho puro que via nos olhos daquela menina. Nos primeiros meses trabalhando na mansão,
Amanda descobriu que a família Carvalho era completamente diferente do que ela imaginava que pessoas ricas eram. Dona Helena sempre a cumprimentava pelo nome, perguntava sobre sua família e insistia para que ela almoçasse junto com eles quando não havia visitas. Seu Antônio, o patriarca da família, era um homem alto e forte que havia construído sua fortuna no ramo da construção civil, mas que nunca esqueceu suas origens humildes. Ele tratava Amanda com o mesmo respeito que trataria uma filha, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa e contando histórias engraçadas sobre sua juventude. A família toda respirava simplicidade, mesmo vivendo em uma mansão que mais parecia um palácio, e isso fazia Amanda se sentir verdadeiramente parte daquele lugar. Mas havia um membro da família que intrigava Amanda desde o primeiro dia: Henrique, o filho único dos Carvalho. Aos 37 anos, ele era um homem impressionantemente bonito, alto, com cabelos castanhos sempre bem penteados e olhos verdes que pareciam guardar 1000 histórias não contadas. Henrique havia herdado o negócio da família e multiplicado a fortuna em poucos anos, sendo respeitado no meio empresarial como um visionário. Mas Amanda notava algo que talvez outros não percebessem. Por trás de toda aquela postura de executivo bem-sucedido, havia uma tristeza profunda que ele carregava como um peso nas costas. Ele era sempre educado com ela, cumprimentava com um aceno de cabeça e um "Bom dia, Amanda", dito de forma cordial, mas nunca ia além disso. Ela percebeu logo nas primeiras semanas que ele evitava qualquer tipo de contato físico, mesmo os mais inocentes. Durante os meses que se seguiram, Amanda começou a observar os hábitos de Henrique com mais atenção, não por curiosidade invasiva, mas porque algo no jeito dele despertava nela um instinto protetor que ela não conseguia explicar. Ele acordava cedo, tomava café sozinho na varanda lendo jornais e relatórios, saía para o trabalho sempre no mesmo horário e voltava tarde da noite. Quando estava em casa nos finais de semana, ele se trancava na biblioteca por horas, cercado de livros e papéis, como se o trabalho fosse sua única forma de escape. Amanda notava que ele nunca recebia visitas de amigos, nunca falava ao telefone com um tom pessoal, e que suas únicas interações sociais eram jantares de negócios que aconteciam ocasionalmente na mansão. Era como se ele tivesse construído um muro invisível ao redor de si mesmo, mantendo todos a uma distância segura. A biblioteca havia se tornado o lugar favorito de Amanda para trabalhar, não apenas porque era silenciosa e organizada, mas porque ali ela sentia a presença de Henrique mesmo quando ele não estava. As estantes eram repletas de livros sobre negócios, biografias de grandes empresários, mas também havia uma seção inteira dedicada à literatura clássica e filosofia. Amanda, que sempre foi apaixonada por leitura, ficava encantada ao descobrir títulos que ela só tinha ouvido falar, e às vezes, quando tinha certeza de que estava sozinha, ela pegava um livro emprestado para ler durante o intervalo do almoço. Foi assim que ela começou a entender melhor quem era Henrique Carvalho, um homem inteligente, culto, sensível, mas que por algum motivo havia escolhido viver isolado do mundo, protegido atrás de sua riqueza e sucesso profissional. A história de Henrique Carvalho nem sempre foi marcada pela solidão e pelo medo de se conectar com outras pessoas. 12 anos atrás, quando tinha apenas 25 anos, ele era um jovem empresário cheio de sonhos e com o coração completamente aberto para o amor. Naquela época, ele havia acabado de assumir a empresa do pai e estava determinado a provar que podia levar os negócios da família para um patamar ainda maior. Mas mais importante que qualquer conquista profissional era Patrícia, a mulher por quem ele havia se apaixonado perdidamente e com quem planejava passar o resto da vida. Patrícia era uma mulher deslumbrante, filha de uma família tradicional da sociedade, formada em administração, e aparentemente a companheira perfeita para dividir com ele tanto os momentos íntimos quanto as responsabilidades de estar à frente de um império empresarial. Eles se conheceram em uma festa de formatura na universidade, e desde o primeiro olhar, Henrique soube que ela era a mulher da sua vida. Patrícia tinha cabelos loiros sempre impecáveis, olhos azuis que pareciam brilhar quando ela sorria, e uma elegância natural que chamava a atenção onde quer que chegasse.
Ela sabia exatamente o que dizer em cada situação social. Conhecia todos os códigos da alta sociedade e tinha uma capacidade impressionante de fazer qualquer pessoa se sentir especial quando conversava com ela. Durante 2 anos de namoro, Henrique se sentiu o homem mais sortudo do mundo. Patrícia parecia interessada em tudo que ele fazia. Dava sugestões inteligentes para os negócios, participava dos jantares da família como se já fosse uma Carvalho, e quando estavam sozinhos, demonstrava um carinho e uma paixão que faziam Henrique acreditar que havia encontrado sua alma gêmea. O pedido de casamento aconteceu em uma viagem romântica para Paris, no topo da Torre Eiffel, exatamente como Patrícia sempre havia sonhado. Henrique havia planejado cada detalhe durante semanas, desde a reserva no restaurante mais romântico da cidade até o anel de noivado com um diamante que custou uma fortuna, mas que para ele valia cada centavo pela felicidade que viu no rosto dela quando disse sim. Eles voltaram ao Brasil como um casal celebrado pela sociedade, saíram nas páginas sociais dos jornais mais importantes e começaram a organizar aquele que seria considerado o casamento do ano. Henrique estava radiante de felicidade. Conversava com os pais sobre os planos de ter filhos. Já imaginava Patrícia como a matriarca da próxima geração dos Carvalho e trabalhava ainda mais duro para garantir que ela tivesse tudo o que sempre desejou ter na vida. Durante os meses de preparação para o casamento, algumas pequenas coisas começaram a incomodar Henrique, mas ele sempre encontrava uma justificativa para não dar importância aos sinais. Patrícia passou a sair mais com suas amigas, muitas vezes voltando tarde da noite, e explicando que estavam organizando despedidas de solteira e outros eventos relacionados ao casamento. Ela também começou a ficar mais distante fisicamente, alegando que queria que a lua de mel fosse ainda mais especial. E quando Henrique tentava conversar sobre o futuro deles, ela mudava de assunto rapidamente ou dizia que estava estressada com todos os preparativos. Ele acreditava piamente que tudo aquilo era normal, que o casamento era realmente algo estressante de organizar e que logo depois da cerimônia eles voltariam a ter a intimidade e cumplicidade de antes. O dia do casamento chegou radiante de sol, em uma manhã de sábado, que parecia ter sido abençoada especialmente para a união deles. A cerimônia seria realizada na igreja mais tradicional da cidade, seguida de uma festa luxuosa, em um clube exclusivo onde compareceriam mais de 400 convidados. Henrique acordou cedo, tomou um banho demorado e se vestiu com o smoking que havia mandado fazer sob medida, especialmente para aquele dia. Ele estava nervoso, mas era uma ansiedade boa, de quem estava prestes a viver o dia mais importante da sua vida. Chegou à igreja 2 horas antes do horário marcado, cumprimentou os convidados que já estavam chegando e se posicionou no altar ao lado do padre, esperando pela entrada da mulher que em alguns minutos seria sua esposa para sempre. Os minutos passaram devagar, e quando chegou a hora marcada para a entrada de Patrícia, ela não apareceu. Henrique pensou que talvez fosse estratégia feminina, que ela queria fazer uma entrada ainda mais impressionante alguns minutos depois do horário. Mas 5 minutos se tornaram 10, 10 se tornaram 20, e a inquietação começou a tomar conta da igreja. Os padrinhos tentavam acalmar Henrique, dizendo que certamente era algum problema de última hora com o vestido ou com o carro, mas ele sentia um frio no estômago que não conseguia explicar. Foi quando a mãe de Patrícia se aproximou do altar, com lágrimas nos olhos e uma expressão de vergonha no rosto, e sussurrou no ouvido dele as palavras que destroçaram completamente sua alma. Henrique, meu filho, ela não vai vir. Ela fugiu esta manhã com outro homem. A humilhação foi completa e devastadora. Ali na frente de 400 pessoas, que incluíam familiares, amigos, sócios e os formadores de opinião mais importantes da cidade, Henrique descobriu que a mulher por quem estava disposto a dar a vida havia sido capaz da traição mais cruel que alguém pode cometer. Patrícia havia fugido com Rodrigo, um dos próprios padrinhos de Henrique, seu melhor amigo desde a adolescência, alguém em quem ele confiava cegamente e que havia sido testemunha de toda a construção daquele relacionamento. Ela deixou apenas uma carta, explicando que sempre amou Rodrigo, que tentou esquecer esse amor para casar com Henrique por interesse financeiro,
mas que no último momento não conseguiu viver essa mentira pelo resto da vida. A carta terminava com um pedido de desculpas que soava completamente vazio diante da dimensão da crueldade que ela havia cometido. A partir daquele dia, algo morreu dentro de Henrique. A dor da traição foi tão profunda que ele desenvolveu uma fobia real de se aproximar emocionalmente de qualquer mulher. Ele passou a acreditar que todas eram movidas apenas por interesse financeiro, que nenhuma poderia amá-lo verdadeiramente pelo homem que era, e que se abrir novamente para alguém significaria se expor a uma nova humilhação. Por meses, ele mal saiu de casa, dedicando-se obsessivamente ao trabalho como uma forma de anestesiar a dor. Quando finalmente voltou à vida social, era um homem completamente diferente, cordial, mas distante, bem-sucedido, mas solitário, rico, mas emocionalmente empobrecido. Ele construiu muros tão altos ao redor do coração que nem mesmo ele próprio sabia mais como derrubá-los. Era uma quinta-feira chuvosa de julho, quando tudo mudou entre Amanda e Henrique. A chuva havia começado no final da tarde e se intensificado durante a noite, criando uma sinfonia de gotas contra as janelas da mansão que ecoava por todos os cômodos. Amanda tinha terminado suas tarefas do dia, mas decidiu ficar um pouco mais para organizar a biblioteca, que havia ficado bagunçada, depois que Henrique passou a tarde inteira trabalhando com documentos espalhados por toda parte. Ela adorava aquele ambiente, com suas estantes de carvalho que iam do chão ao teto, as poltronas de couro que pareciam abraçar quem se sentava nelas, e a lareira que, mesmo apagada, dava um toque aconchegante ao ambiente. Enquanto organizava os livros e guardava os papéis que Henrique havia deixado sobre a mesa, ela cantarolava baixinho uma música que sua mãe sempre cantava quando estava feliz, sem imaginar que não estava sozinha na casa. Henrique havia voltado do escritório mais cedo que o normal, exausto de uma semana intensa de reuniões e decisões importantes. Ele subiu direto para o quarto, tomou um banho demorado na tentativa de relaxar a mente e, quando desceu para pegar um livro na biblioteca antes de dormir, ouviu a voz suave de Amanda vinda do corredor. Por alguns minutos, ele ficou parado na entrada, observando-a trabalhar. Havia algo hipnotizante na forma delicada, como ela manuseava cada livro, como se fosse um tesouro precioso, e na expressão de paz que tomava conta do seu rosto enquanto arrumava tudo com carinho. Henrique percebeu que aquela era a primeira vez em muitos anos que se sentia verdadeiramente calmo apenas observando alguém. E isso o assustou profundamente. Ele estava prestes a se retirar silenciosamente quando Amanda se virou e o viu parado na porta. "Boa noite, Sr. Henrique. Desculpe, eu não sabia que o senhor estava em casa. Já estou terminando aqui. Só faltam alguns papéis para guardar", disse Amanda com aquele sorriso genuíno que sempre desarma as pessoas. Henrique notou que ela não demonstrava nenhum constrangimento por ter sido flagrada cantarolando, pelo contrário. Parecia feliz por vê-lo. "Não se preocupe, Amanda. Pode continuar seu trabalho. Eu só vim pegar um livro", respondeu ele, caminhando até uma das estantes. Mas em vez de pegar o livro e sair, Henrique se viu observando Amanda mais uma vez, e foi quando ela fez uma pergunta que o pegou completamente desprevenido. "Posso fazer uma pergunta pessoal, Sr. Henrique? O senhor parece sempre tão triste, mesmo quando está sorrindo. Aconteceu alguma coisa que o deixou assim?" A sinceridade da pergunta e a forma carinhosa como ela falou tocou uma ferida que Henrique achava que estava completamente cicatrizada. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, Henrique ficou em silêncio, olhando diretamente nos olhos de Amanda. Havia algo naqueles olhos castanhos que o fazia se sentir seguro, como se ela fosse incapaz de julgá-lo ou machucá-lo. Talvez fosse a chuva lá fora criando uma atmosfera mais íntima. Talvez fosse o cansaço da semana que havia baixado suas defesas, ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em 12 anos, alguém havia perguntado sobre seus sentimentos sem segundas intenções. "Posso confiar em você, Amanda?" perguntou ele com uma voz mais vulnerável do que ela jamais havia escutado. "Sempre, Sr. Henrique. O senhor pode confiar em mim para qualquer coisa", respondeu ela, largando os papéis que estava organizando
e dando toda a sua atenção a ele. Foi então que Henrique fez algo que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele se sentou em uma das poltronas e começou a contar sua história. Henrique falou sobre Patrícia, sobre os 2 anos de relacionamento que ele acreditava serem verdadeiros, sobre os planos de futuro que fizeram juntos e sobre a humilhação devastadora que viveu no dia do casamento. Amanda escutava cada palavra em silêncio, e Henrique podia ver a compaixão genuína nos olhos dela, sem nenhum traço de pena ou julgamento. Desde aquele dia, eu não consegui mais confiar em nenhuma mulher, Amanda. Eu tenho medo de ser enganado novamente, medo de abrir meu coração e descobrir que tudo não passa de interesse pelo meu dinheiro. Eu até desenvolvi uma fobia de toque feminino. Parece ridículo, mas é verdade. Não consigo nem cumprimentar uma mulher com um aperto de mão sem sentir pânico, confessou ele, baixando a cabeça como se estivesse admitindo uma grande fraqueza. Eu sei que isso não é normal. Sei que estou desperdiçando minha vida vivendo assim, mas não sei mais como confiar em alguém. Amanda sentiu o coração dela se apertar ao ouvir aquela confissão. Ela conseguia imaginar a dor que Henrique carregava todos esses anos, a solidão de não poder se conectar verdadeiramente com ninguém e o medo constante de ser machucado novamente. Sem pensar 2 vezes, ela se levantou da cadeira onde estava sentada e caminhou até ele, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Senhor Henrique, posso mostrar para o senhor que nem todas as mulheres são iguais a Patrícia? Perguntou ela com uma doçura que fez o coração dele acelerar. Eu não quero nada do senhor além da sua confiança. E se o senhor deixar, eu posso provar que existe amor verdadeiro no mundo. Amor que não tem nada a ver com dinheiro ou interesse. Henrique a olhou com uma mistura de desejo e terror, querendo acreditar nas palavras dela, mas ao mesmo tempo apavorado com a possibilidade de se machucar novamente. Amanda, eu tenho muito medo, sussurrou ele, e pela primeira vez em 12 anos permitiu que uma lágrima escorresse pelo seu rosto. Eu sei, e tudo bem ter medo, mas às vezes a gente precisa ser corajoso para encontrar a felicidade, respondeu Amanda, estendendo lentamente a mão direita em direção ao rosto dele. Posso tocar no senhor? Prometo que não vou machucá-lo. Henrique fechou os olhos, respirou fundo e fez que sim com a cabeça, preparando-se para o pânico que sempre vinha quando uma mulher se aproximava dele fisicamente. Mas quando Amanda encostou suavemente a palma da mão no rosto dele, acariciando de leve a barba por fazer, o que Henrique sentiu não foi pânico, mas uma paz que ele não experimentava há mais de uma década. O senhor está sentindo medo agora? Perguntou Amanda, mantendo a mão no rosto dele e olhando diretamente em seus olhos. Henrique abriu os olhos lentamente e se surpreendeu ao descobrir que não. Ele não estava sentindo medo. Em vez disso, havia uma sensação de proteção, de carinho genuíno, como se Amanda fosse incapaz de causar-lhe qualquer mal. Não, respondeu ele em um sussurro. Não estou sentindo medo. Como isso é possível? Amanda sorriu, e foi um sorriso tão puro e cheio de amor que Henrique sentiu algo dentro dele começar a despertar depois de anos adormecido. Porque o amor verdadeiro não machuca, Sr. Henrique. O amor verdadeiro cura. Ela manteve a mão no rosto dele por mais alguns segundos, e quando finalmente a retirou, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre entre eles. Henrique havia tocado uma mulher novamente, e o mundo não havia desabado. Pelo contrário, pela primeira vez em 12 anos ele se sentia vivo. Na manhã seguinte, Amanda acordou com uma sensação diferente no peito, como se algo importante tivesse mudado em sua vida durante a noite. Ela revivia constantemente o momento em que tocou o rosto de Henrique e viu a vulnerabilidade nos olhos dele, aquela expressão de alguém que havia guardado dor por tanto tempo que quase esqueceu como era se sentir protegido. Durante o café da manhã com seus pais, ela mal conseguiu prestar atenção na conversa sobre os planos do final de semana, porque sua mente estava completamente focada em Henrique e na confiança que ele havia depositado nela. Dona Rosa, com aquela intuição maternal que nunca falha, percebeu que a filha estava diferente. Minha filha, você está com uma carinha esquisita hoje. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou enquanto servia mais café para Amanda.
Não, mãe, está tudo bem. É só que, às vezes a gente conhece uma pessoa de um jeito e descobre que ela é completamente diferente do que imaginava, respondeu Amanda, tentando ser vaga, mas não conseguindo esconder o sorriso que brotava no canto dos lábios. Quando Amanda chegou à mansão naquela manhã, ela notou imediatamente que algo também havia mudado no comportamento de Henrique. Em vez do cumprimento formal de sempre, ele a esperava na cozinha com 2 xícaras de café preparadas e um sorriso que, mesmo sendo tímido, era genuíno. Bom dia, Amanda. Eu fiz café para nós 2. Espero que você goste, disse ele, estendendo uma das xícaras para ela. Amanda ficou surpresa com o gesto, porque nos 6 meses que trabalhava ali, Henrique nunca havia demonstrado esse tipo de atenção pessoal. Muito obrigada, Sr. Henrique. O senhor não precisava se incomodar, respondeu ela, aceitando a xícara e notando que as mãos dele tremeram ligeiramente quando seus dedos se encostaram. Não foi incômodo. Na verdade, eu queria agradecer por ontem à noite. Faz muito tempo que não consigo conversar com alguém de forma tão honesta, disse ele, evitando o contato visual, mas com uma sinceridade na voz que fez o coração de Amanda acelerar. Durante os dias que se seguiram, pequenos gestos começaram a criar uma nova dinâmica entre eles. Henrique passou a chegar mais cedo em casa, sempre encontrando uma desculpa para passar pela biblioteca quando sabia que Amanda estaria lá organizando os livros. Ele começou a fazer perguntas sobre a família dela, demonstrando interesse genuíno pelas histórias que ela contava sobre Dona Rosa e seu João, e Amanda percebeu que ele prestava atenção em cada detalhe, como se estivesse descobrindo um mundo completamente novo. Quando ela mencionou que seu pai estava com dores nas costas por causa do trabalho pesado na oficina, Henrique discretamente pediu para que o médico da família visitasse seu João, dizendo que era um benefício para todos os funcionários. Amanda ficou emocionada com o gesto, mas mais do que isso, ficou impressionada com a delicadeza com que ele fez tudo, sem alarde, sem querer reconhecimento, apenas porque se importava. Uma tarde, enquanto Amanda arrumava a sala principal, ela encontrou Henrique sentado no sofá, olhando pela janela com aquela expressão pensativa que ela já conhecia bem. "Posso te fazer uma pergunta, Amanda?", disse ele, usando pela primeira vez o tratamento informal, o que não passou despercebido por ela. "Claro, pode perguntar o que quiser", respondeu Amanda, parando o que estava fazendo e se sentando na poltrona em frente a ele. "Como é que sua família consegue ser tão feliz tendo tão pouco? Não me entenda mal, não estou menosprezando vocês, pelo contrário. Eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas não me lembro da última vez que sorri de verdade como você sorri todo dia." A pergunta tocou Amanda profundamente, porque ela percebeu que Henrique estava genuinamente tentando entender algo que para ela sempre foi natural. "Sabe, Sr. Henrique, meu pai sempre me disse uma coisa que eu nunca esqueci. A felicidade não mora nas coisas que a gente tem, mas nas pessoas que a gente ama e que amam a gente de volta", explicou Amanda, falando com aquela simplicidade que era sua marca registrada. "Lá em casa a gente não tem muito dinheiro, é verdade, mas a gente tem algo que vale mais que qualquer fortuna. A gente se importa uns com os outros de verdade. Quando meu pai chega cansado do trabalho, minha mãe faz o cafezinho do jeito que ele gosta. Quando minha mãe está preocupada com alguma coisa, meu pai senta do lado dela e escuta até ela se sentir melhor. E quando eu tenho algum problema, os dois largam tudo para me ajudar. A gente ri junto, chora junto, sonha junto. Isso vale mais que qualquer mansão ou carro importado." Henrique escutava cada palavra como se fosse uma revelação, porque ele estava começando a entender que havia passado tantos anos focando em acumular riqueza que esqueceu completamente de acumular afeto. "Você acha que ainda há tempo para mim? Para aprender a ser feliz de verdade?", perguntou Henrique, e havia tanta esperança na voz dele que Amanda sentiu vontade de chorar. "Claro que há tempo. O senhor é um homem bom. Eu vejo isso nos seus olhos, na forma como trata seus pais, na preocupação que tem com as pessoas que trabalham aqui. O senhor só esqueceu como abrir o coração. Mas isso a gente pode aprender de novo", respondeu ela, levantando-se da poltrona e caminhando até ele. "Posso?", perguntou Amanda, estendendo a mão. Henrique olhou para a mão estendida por alguns segundos,
respirou fundo e assegurou. Dessa vez não houve tremor, não houve medo. Apenas a sensação boa de estar conectado com alguém que se importava verdadeiramente com ele. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Henrique jantou com seus pais em vez de se trancar no escritório. Dona Helena quase chorou de felicidade quando viu o filho se juntar a eles na mesa, fazendo perguntas sobre o dia deles, contando algumas coisas sobre o trabalho e até rindo de uma piada que seu Antônio contou. Filho, você está diferente. Mais leve, mais presente, observou Dona Helena segurando a mão do marido por baixo da mesa, ambos se emocionando ao ver o filho demonstrando sinais de vida depois de tantos anos de frieza. Eu acho que estou aprendendo algumas coisas importantes, mãe. Coisas que eu havia esquecido há muito tempo, respondeu Henrique, pensando em Amanda e em como ela estava mudando sua perspectiva sobre praticamente tudo na vida. Quando Amanda chegou em casa naquela noite, ela encontrou seus pais assistindo televisão na sala, abraçados no sofá pequeno que já tinha mais de 15 anos, mas que ainda era o lugar favorito deles para relaxar juntos. Olhando para aquela cena simples, mas cheia de amor, Amanda entendeu ainda mais claramente o que havia tentado explicar para Henrique durante a tarde. Ela se juntou aos pais no sofá, e quando Dona Rosa perguntou como havia sido o dia de trabalho, Amanda respondeu com um sorriso. Acho que ajudei alguém muito especial a lembrar do que realmente importa na vida, mãe. Dona Rosa e seu João se entreolharam com aquele sorriso cúmplice que só casais que se amam de verdade conseguem compartilhar, porque eles sabiam que a filha estava falando de algo muito mais profundo do que apenas trabalho. 2 semanas depois da conversa na biblioteca, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Era uma sexta-feira de manhã quando ele procurou Amanda na cozinha, onde ela estava organizando os mantimentos que haviam chegado para o final de semana. Amanda, eu gostaria de fazer um pedido para você, disse ele com uma seriedade na voz que fez ela parar imediatamente o que estava fazendo. Claro, Sr. Henrique. O que posso fazer pelo senhor? Respondeu ela secando as mãos no avental e dando total atenção a ele. Eu gostaria muito de conhecer sua família. Conhecer de verdade, quero dizer. Visitar a casa onde você cresceu, conversar com seus pais, entender de onde vem toda essa sabedoria que você tem. Você acha que eles me receberiam? A pergunta deixou Amanda completamente sem palavras por alguns segundos, porque ela nunca imaginou que Henrique teria interesse em conhecer sua realidade simples, muito menos que ele demonstraria esse desejo de forma tão direta e vulnerável. Senhor Henrique, meus pais ficariam honrados em recebê-lo, mas... O senhor tem certeza? Nossa casa é bem diferente daqui. É pequena, simples, e meus pais são pessoas trabalhadoras, mas que não tiveram muita educação formal, disse Amanda. Não por vergonha, mas por querer que ele soubesse exatamente o que encontraria. Henrique sorriu. E foi um sorriso diferente de todos os outros que ela havia visto, porque havia uma leveza nele que parecia vir de uma decisão importante que ele havia tomado. Amanda, é exatamente por isso que eu quero conhecê-los. Eu passei a vida toda cercado de pessoas com educação formal, dinheiro e boas maneiras, mas que no fundo só se importavam com o que poderiam ganhar comigo. Você me mostrou que existe uma riqueza muito maior que isso, e eu quero entender de onde ela vem. Além disso, é importante para mim conhecer as pessoas que criaram alguém tão especial quanto você. No sábado seguinte, Henrique chegou ao bairro da Penha dirigindo um carro simples, em vez de um dos carros de luxo que tinha na garagem, porque Amanda havia sugerido que seria melhor não chamar muito a atenção na vizinhança. Quando ele parou em frente à casinha pintada de azul claro, com um pequenininho jardim na frente, onde Dona Rosa cultivava suas flores, Amanda estava esperando na porta com um sorriso ansioso. Ela havia contado para os pais sobre a visita, e Dona Rosa passou a semana inteira limpando e organizando tudo, preparando o melhor almoço que conseguia fazer, enquanto seu João arrumou 2 cadeiras extras na mesa da cozinha e até pintou o portão de entrada para receber bem o patrão da filha. Quando Henrique desceu do carro, Amanda notou que ele estava genuinamente nervoso, ajeitando a camisa simples que havia escolhido para não parecer muito formal e respirando fundo
antes de abrir o portão. "Mãe, pai, este é o Sr. Henrique", apresentou Amanda quando entraram na casa. Dona Rosa, uma mulher pequena e redonda com cabelos grisalhos sempre presos em um coque, limpou as mãos no avental antes de cumprimentar Henrique com um sorriso maternal que o fez se sentir imediatamente acolhido. "Seja muito bem-vindo à nossa casa, Sr. Henrique. É uma honra ter o senhor aqui conosco", disse ela. E havia tanta sinceridade na voz que Henrique percebeu que não era apenas educação, mas alegria genuína por recebê-lo. Seu João, um homem alto e forte de mãos calejadas pelo trabalho, se levantou da cadeira onde estava lendo o jornal e estendeu a mão para cumprimentar Henrique. "Muito prazer, Sr. Henrique. Amanda fala muito bem do senhor e de toda a sua família. Obrigado por cuidar tão bem da nossa menina." Durante o almoço, que consistia em arroz, feijão, frango assado e uma salada simples, mas tudo feito com um carinho que Henrique podia sentir em cada garfada, ele ficou encantado com a dinâmica da família Rodrigues. Dona Rosa contava histórias engraçadas sobre Amanda criança, como ela insistia em ler para as bonecas, porque queria que elas também aprendessem as letras, e como ela sempre dividia os doces que ganhava com as crianças da rua que não tinham. Seu João falava sobre o trabalho na oficina com orgulho genuíno, explicando para Henrique os diferentes tipos de motores e como conseguia identificar problemas apenas pelo barulho que faziam. "Cada motor tem sua personalidade, sabe, Sr. Henrique? Igual gente. A gente precisa ter paciência para entender o que eles estão tentando dizer", explicou seu João. E Henrique ficou impressionado com a filosofia de vida que existia por trás daquelas palavras simples. Depois do almoço, Amanda levou Henrique para conhecer o quintal, onde Dona Rosa mantinha sua pequena horta de temperos e algumas galinhas que forneciam ovos frescos para a família. "Aqui era meu lugar favorito quando eu era criança", contou Amanda, sentando-se no banquinho de madeira que seu pai havia feito quando ela tinha 10 anos. "Eu vinha aqui quando estava triste ou quando precisava pensar em alguma coisa importante. Minha mãe sempre dizia que a terra tem o poder de curar qualquer tristeza, porque ela representa vida nova, recomeço." Henrique se sentou ao lado dela no banco pequeno, observando as plantas bem cuidadas e as galinhas que ciscavam tranquilamente pelo quintal. "É impressionante como vocês conseguem encontrar beleza e significado em tudo", disse ele, genuinamente admirado. "Não é só encontrar, Sr. Henrique, é criar. Meus pais me ensinaram que a gente pode escolher ver o mundo como um lugar difícil e injusto, ou como um lugar cheio de possibilidades de ser feliz. Eles escolheram a segunda opção, e eu aprendi a fazer a mesma escolha." Quando estava na hora de ir embora, Dona Rosa insistiu para que Henrique levasse uma marmita com sobremesa para casa, e seu João fez questão de dar a ele uma pequena mudinha de manjericão que havia crescido na horta. "Para o senhor plantar na sua casa e lembrar da gente", disse seu João, entregando o vasinho para Henrique como se fosse um presente precioso. Henrique ficou emocionado com os gestos simples, mas cheios de significado, e quando se despediu da família, ele sabia que havia encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. Pessoas que o acolhiam pelo que ele era, não pelo que tinha. No caminho de volta, ele dirigiu em silêncio, processando tudo o que havia vivido naquelas poucas horas, e Amanda notou que havia lágrimas nos olhos dele. "O senhor está bem?" perguntou ela, tocando suavemente o braço dele. "Estou mais do que bem, Amanda. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti parte de uma família de verdade." Uma semana depois, foi a vez de Amanda conhecer melhor a família Carvalho. Dona Helena e seu Antônio a convidaram para jantar em uma noite de terça-feira, mas deixaram claro que queriam uma ocasião íntima, sem formalidades. Henrique estava nervoso de uma forma diferente, porque ele queria muito que seus pais aprovassem Amanda, não como funcionária, mas como alguém especial para ele. Durante o jantar, Amanda conversou naturalmente com Dona Helena sobre receitas de família, mostrando interesse genuíno pelas histórias da juventude dela, e ouviu com atenção as memórias que seu Antônio compartilhava sobre os primeiros anos construindo a empresa. "Amanda, querida, você tem uma luz especial", disse Dona Helena no final da noite, segurando as mãos dela entre as suas.
Uma luz que fazia falta nesta casa há muito tempo. Obrigada por devolver a alegria para o nosso Henrique. Amanda ficou emocionada com as palavras de Dona Helena, mas mais emocionada ainda quando percebeu que Henrique estava ouvindo tudo de pé na porta da sala, com um sorriso orgulhoso no rosto, como se ela tivesse acabado de conquistar o mundo para ele. A ideia do almoço conjunto surgiu de uma conversa espontânea entre Dona Helena e Henrique durante um café da manhã de domingo. Eles estavam na varanda, aproveitando o sol da manhã quando Dona Helena comentou o quanto havia gostado de conhecer Amanda melhor durante o jantar da semana anterior. Filho, aquela menina tem algo especial, algo que eu não via há muito tempo. Ela faz você sorrir de verdade, disse Dona Helena, observando o filho com aquele olhar maternal que enxerga além das aparências. Eu gostaria muito de conhecer os pais dela também, as pessoas que criaram uma filha tão maravilhosa. Henrique sentiu o coração acelerar com a sugestão, porque ele também havia pensado nisso, mas não sabia como propor sem que parecesse algo muito formal ou constrangedor. Você acha que eles se sentiriam à vontade vindo aqui, mãe? Não quero que se sintam intimidados pela diferença das nossas casas, perguntou Henrique, demonstrando uma preocupação genuína que tocou o coração de Dona Helena. Meu filho, pessoas de coração bom reconhecem outras pessoas de coração bom, independentemente de onde moram ou quanto dinheiro têm, respondeu Dona Helena com aquela sabedoria que só vem da experiência de vida. Além disso, seu pai e eu também viemos de famílias simples. Nunca esquecemos nossas origens. Seria uma honra receber os pais da Amanda aqui em casa, como uma família recebe outra família. Seu Antônio, que estava lendo o jornal em uma cadeira próxima, baixou o papel e se juntou à conversa. Sua mãe está certa, filho. E sabe de uma coisa? Há muito tempo que não recebemos pessoas de verdade aqui em casa. Só executivos, sócios, gente que vem aqui pensando em negócios. Seria bom ter uma refeição onde a gente pode falar sobre coisas que realmente importam. A empolgação dos pais contagiou Henrique, que decidiu na mesma hora conversar com Amanda sobre a possibilidade de organizar esse encontro. Amanda ficou inicialmente apreensiva quando Henrique sugeriu o almoço conjunto. Ela conhecia bem seus pais e sabia que eles ficariam honrados com o convite, mas ao mesmo tempo se preocupava se eles conseguiriam se sentir à vontade em um ambiente tão diferente do que estavam acostumados. Senhor Henrique, meus pais são pessoas simples. Eles podem ficar nervosos em uma mansão como esta, disse Amanda, expressando suas preocupações com honestidade. Eles vão achar que precisam falar de um jeito diferente ou se comportar de uma forma que não é natural para eles. Henrique entendeu perfeitamente a preocupação dela, porque ele próprio havia sentido o mesmo nervosismo quando visitou a casa dos Rodrigues. Amanda, você acha que seus pais confiam em você? Perguntou ele. Claro que confiam, respondeu ela sem hesitar. Então fala para eles que você confia na minha família, que nós queremos conhecê-los pelo que eles são, não pelo que pensam que deveriam ser. O convite foi feito de forma calorosa e acolhedora. Dona Helena ligou pessoalmente para Dona Rosa, apresentando-se como mãe do patrão da Amanda e explicando que toda a família Carvalho gostaria de recebê-los para um almoço especial no domingo seguinte. Dona Rosa, nós já consideramos a Amanda como parte da nossa família e seria uma alegria imensa conhecer as pessoas que criaram uma filha tão especial, disse Dona Helena ao telefone, com uma sinceridade que tranquilizou imediatamente Dona Rosa. Não se preocupe com nada, querida. Será um almoço simples entre famílias. Queremos que vocês se sintam em casa aqui. Dona Rosa ficou emocionada com a ligação, e quando contou para seu João sobre o convite, os dois se entreolharam com aquela mistura de nervosismo e alegria que surge quando algo importante está prestes a acontecer. No domingo marcado, Dona Rosa e seu João chegaram à mansão vestidos com suas melhores roupas, ela com um vestido floral que havia comprado especialmente para a ocasião, e ele com uma camisa social que Amanda havia ajudado a escolher durante a semana. Amanda os recebeu no portão e caminhou com eles até a entrada principal, segurando a mão da mãe que tremia ligeiramente de nervosismo. Mãe, lembra do que sempre me ensinou. Seja você mesma porque você é uma pessoa maravilhosa.
sussurrou Amanda no ouvido de Dona Rosa antes de tocar a campainha. Quando a porta se abriu, Dona Helena apareceu com um sorriso radiante e os braços abertos, como se estivesse recebendo parentes queridos que não via há muito tempo. Que alegria ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, disse ela, abraçando primeiro Dona Rosa e depois seu João, quebrando imediatamente qualquer formalidade que pudesse existir. O almoço foi preparado por Dona Helena com a ajuda de Amanda, que insistiu em participar da cozinha para que tudo ficasse perfeito. Elas fizeram um cardápio que misturava pratos sofisticados com receitas caseiras. Salmão grelhado ao lado de um feijão tropeiro que Dona Helena aprendeu a fazer na juventude, saladas elaboradas acompanhadas de farofa crocante e uma sobremesa que combinava mousse de chocolate com um pudim de leite condensado que Dona Rosa havia ensinado para Amanda fazer. A ideia é mostrar que não importa se a comida é simples ou sofisticada, o que importa é o carinho com que é feita, explicou Dona Helena para Amanda enquanto temperavam os pratos, e as duas riram quando perceberam que estavam usando exatamente os mesmos gestos para provar o sal dos alimentos. Durante o almoço, as duas famílias descobriram mais semelhanças do que diferenças. Seu Antônio e seu João passaram boa parte do tempo conversando sobre trabalho, e ficou claro que ambos tinham uma ética profissional muito parecida. Valorizam a honestidade, o esforço e o respeito pelos funcionários. Sabe, seu João, eu sempre digo para o Henrique que dinheiro pode comprar muita coisa, mas não compra caráter. E caráter é o que move o mundo, disse seu Antônio, levantando o copo de vinho em um brinde informal. O senhor tem razão, seu Antônio. E eu tenho orgulho de ver que o senhor e sua família têm o mesmo caráter que tem dinheiro. Isso é raro nos dias de hoje, respondeu seu João, correspondendo ao brinde com sua taça de suco, porque ele não bebia álcool, mas Dona Helena havia preparado um suco especial de frutas frescas só para ele. Dona Rosa e Dona Helena se conectaram de uma forma quase mágica, descobrindo que ambas eram apaixonadas por jardinagem, culinária e histórias de família. Dona Helena, a senhora tem uma horta linda aqui nos fundos. Essas ervas estão um espetáculo, comentou Dona Rosa durante uma caminhada pelo jardim depois do almoço. Obrigada, querida. Eu aprendi a plantar com minha avó, que sempre dizia que mexer com a terra mantém a gente com os pés no chão, não importa quanto dinheiro tenha no banco, respondeu Dona Helena, colhendo algumas folhas de manjericão para Dona Rosa levar para casa. Vou te dar mudas de todas as plantas. Assim você pode fazer sua própria horta igual à minha. As duas mulheres riram e conversaram como amigas de longa data, trocando receitas, dicas de plantio e histórias sobre a criação dos filhos. O momento mais emocionante do almoço aconteceu quando as duas famílias se reuniram na sala principal e começaram a folhear álbuns de fotos antigas. Dona Helena mostrou fotos de Henrique criança, adolescente, formatura, e Dona Rosa compartilhou fotos de Amanda em diferentes fases da vida. Olha só que criança linda era a nossa Amanda, disse Dona Helena, olhando uma foto de Amanda aos 10 anos, com tranças no cabelo e um sorriso banguela. E ela sempre teve esse mesmo brilho no olhar, essa mesma alegria de viver. Henrique, que estava sentado ao lado de Amanda no sofá, segurou a mão dela discretamente e sussurrou: Agora eu entendo de onde vem toda a sua luz. Ela vem do amor que sempre teve ao seu redor. Amanda sentiu os olhos marejarem de emoção, porque naquele momento ela percebeu que as duas famílias não estavam apenas se conhecendo, estavam se unindo de uma forma que ia muito além das convenções sociais. Quando chegou a hora da despedida, no final da tarde, todos sabiam que aquele havia sido muito mais do que um simples almoço. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Considerem esta casa como uma segunda casa para vocês, disse seu Antônio para Dona Rosa e seu João, apertando a mão deles com sinceridade. E vocês também têm um lugar garantido lá em casa sempre que quiserem, respondeu seu João. A nossa mesa pode ser pequena, mas nosso coração é grande. Dona Helena abraçou Dona Rosa como se fosse uma irmã, e as duas prometeram se encontrar novamente em breve. Henrique observava tudo com uma emoção que não conseguia esconder, porque pela primeira vez na vida ele via duas famílias se unindo pelo amor,
não por interesse, conveniência ou obrigação social. E no centro de tudo isso estava Amanda, a pessoa que havia tornado possível aquele milagre de união e entendimento entre mundos aparentemente tão diferentes. 2 semanas depois do almoço entre as famílias, Henrique acordou com uma certeza que vinha crescendo em seu coração há dias. Ele estava completamente apaixonado por Amanda. Não era apenas gratidão pela forma como ela o havia ajudado a superar seus medos, nem admiração pela pessoa incrível que ela era. Era amor de verdade, daquele tipo que transforma a pessoa por dentro e faz com que o mundo todo pareça mais colorido e cheio de possibilidades. Ele passou o dia inteiro no escritório tentando se concentrar nas reuniões e relatórios, mas sua mente estava constantemente voltada para Amanda, para o sorriso dela, para a forma carinhosa como ela falava sobre as pessoas que amava e para como ela havia mudado completamente a sua vida em poucos meses. Quando chegou em casa no final da tarde, ele tomou uma decisão. Não conseguiria dormir mais uma noite sem contar para ela o que estava sentindo. Amanda também havia percebido que algo havia mudado no seu coração nas últimas semanas. O que começou como compaixão e carinho por um homem ferido havia se transformado em algo muito mais profundo e verdadeiro. Ela se pegava pensando em Henrique durante todo o dia, imaginando como seria estar sempre ao lado dele, construir uma vida juntos, enfrentar os desafios do mundo de mãos dadas. Quando seus pais perguntavam sobre o trabalho, ela falava sobre Henrique com um brilho nos olhos que eles não conseguiam ignorar. E Dona Rosa já havia comentado com seu João que a filha estava claramente apaixonada. Ela fala dele como eu falava de você quando nos conhecemos, havia dito Dona Rosa para o marido. Com esse jeitinho de quem descobriu que o amor pode ser ainda mais bonito do que imaginava. Naquela sexta-feira, depois que todos os outros funcionários já haviam ido embora, Amanda estava terminando de organizar a biblioteca quando Henrique apareceu na porta com uma expressão diferente no rosto. Havia algo de determinação, misturado com nervosismo em seus olhos, e Amanda percebeu imediatamente que ele queria falar sobre algo importante. Amanda, você pode conversar comigo alguns minutos? Tem uma coisa que eu preciso te falar, disse ele, caminhando até a janela que dava para o jardim dos fundos. Amanda sentiu o coração acelerar, porque a seriedade na voz dele indicava que se tratava de algo significativo. Claro, pode falar o que quiser. Você sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa, respondeu ela, se aproximando dele devagar e notando que suas mãos tremiam ligeiramente. Amanda, eu passei 12 anos da minha vida acreditando que nunca mais conseguiria confiar em alguém, que nunca mais conseguiria abrir meu coração para outra pessoa, começou Henrique, olhando através da janela para o jardim onde as primeiras luzes da noite começavam a se acender. Eu construí muros tão altos ao redor dos meus sentimentos que achei que eles seriam eternos, que eu estava condenado a viver sozinho pelo resto da vida. Mas então você chegou com sua simplicidade, sua bondade, sua forma única de enxergar o mundo, e em poucos meses conseguiu derrubar tudo que eu levei anos para construir. Amanda sentia lágrimas formando em seus olhos, porque ela podia perceber a emoção genuína na voz dele e intuir aonde aquela conversa estava levando. Você me mostrou que ainda existe amor verdadeiro no mundo, que ainda existem pessoas capazes de amar sem interesse, sem segundas intenções, apenas pelo que a pessoa é por dentro. Henrique se virou para ficar de frente para Amanda, e quando ela viu os olhos dele, percebeu que havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele também. Amanda, eu me apaixonei por você de uma forma que eu não sabia que era possível. Não é só atração, não é só carinho, não é só gratidão. É amor completo. Daquele tipo que faz a gente querer ser uma pessoa melhor, que faz a gente querer construir uma vida inteira ao lado da outra pessoa. Eu sei que pode parecer loucura. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você pode não sentir a mesma coisa por mim, mas eu precisava te contar, porque não conseguia mais guardar isso dentro do peito. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade para Henrique, que aguardava uma resposta com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela conseguia ouvir. Henrique,
disse Amanda, falando o nome dele sem o tratamento formal pela primeira vez. Você acha mesmo que eu não sinto a mesma coisa? Você acha que eu tocaria no rosto de qualquer homem do jeito que toquei no seu? Que eu me preocuparia tanto com a felicidade de qualquer pessoa como me preocupo com a sua? Ela caminhou até ele, ficando tão próxima que conseguia sentir o perfume suave que ele usava, misturado com o cheiro de sabonete que sempre a deixava tonta. Eu também me apaixonei por você. E foi a coisa mais natural e inevitável que já aconteceu na minha vida. Desde o primeiro dia, eu via um homem bom por trás de toda aquela tristeza. E conforme fui te conhecendo melhor, fui me apaixonando não só pelo homem que você é, mas também pelo homem que você está se tornando. Henrique não conseguia acreditar no que estava ouvindo, e quando Amanda levantou a mão para tocar o rosto dele, como havia feito naquela primeira noite na biblioteca, ele fechou os olhos e se permitiu sentir completamente o amor que estava sendo oferecido a ele. Posso te beijar? Perguntou Henrique em um sussurro, abrindo os olhos e olhando diretamente nos olhos castanhos de Amanda. Eu estava esperando você perguntar isso há semanas, respondeu ela com um sorriso que iluminou todo o rosto e se aproximou ainda mais dele. O primeiro beijo foi suave, cuidadoso, cheio de ternura e promessas não ditas. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos como se ela fosse feita de cristal, e Amanda sentiu que todas as suas expectativas sobre como seria o amor verdadeiro estavam sendo superadas naquele momento. Quando se separaram, ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a respiração um do outro e a certeza de que suas vidas haviam mudado para sempre. Amanda, eu quero te fazer uma promessa, disse Henrique, segurando as mãos dela entre as suas. Eu prometo que vou passar o resto da vida tentando merecer o amor que você está me dando. Prometo que vou te proteger, te respeitar, te valorizar todos os dias e prometo que nunca vou esquecer que o maior tesouro que já tive na vida não veio do dinheiro ou do sucesso profissional, mas veio do seu coração. Amanda sorriu através das lágrimas de felicidade que desciam pelo seu rosto. E eu prometo que vou te amar exatamente como você é, que vou estar ao seu lado nos momentos bons e ruins, e que vou te ajudar a lembrar todos os dias de que você merece ser amado e ser feliz, respondeu ela, selando a promessa com outro beijo que foi ainda mais intenso que o primeiro. Naquela noite, eles ficaram conversando até tarde no jardim, planejando um futuro juntos e descobrindo que tinham sonhos muito parecidos. Queriam uma família unida, uma vida simples, mas cheia de amor, e a oportunidade de envelhecer juntos, vendo seus filhos crescerem cercados do mesmo carinho que eles haviam recebido dos pais. Você sabe que vai ter que aguentar minha mãe fazendo doce para você todos os domingos, né? Brincou Amanda, encostada no peito de Henrique enquanto eles observavam as estrelas. E você sabe que vai ter que aguentar meu pai te ensinando tudo sobre jardinagem, porque ele já decidiu que você precisa aprender a plantar suas próprias verduras, respondeu Henrique, rindo e beijando o topo da cabeça dela. Ambos sabiam que os desafios do mundo real ainda estavam por vir, mas naquele momento, no jardim iluminado pela lua, eles tinham a certeza absoluta de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Um mês depois da primeira declaração de amor, Amanda e Henrique viviam um relacionamento que crescia mais forte a cada dia. Eles haviam encontrado um ritmo perfeito entre a vida profissional e pessoal, onde Amanda continuava trabalhando na mansão durante o dia, mas agora as tardes e noites eram dedicadas a conversas profundas, passeios pelo jardim e momentos de intimidade que iam além do físico. Henrique estava completamente transformado, sorrindo mais, demonstrando afeto pelos pais, e até mesmo no trabalho seus funcionários comentavam sobre como ele estava mais humano e compreensivo. Amanda, por sua vez, florescia como uma mulher apaixonada, irradiando uma felicidade que contagiava toda a sua família. Dona Rosa chegou a comentar com seu João que nunca havia visto a filha tão realizada, como se ela finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Era uma noite de sábado especialmente romântica, com uma chuva fina caindo lá fora e a lareira acesa na biblioteca,
quando Amanda e Henrique sentiram que estavam prontos para dar o próximo passo no relacionamento. Eles haviam jantado sozinhos porque Dona Helena e seu Antônio estavam viajando para visitar uns parentes, e a intimidade da casa vazia criou uma atmosfera perfeita para aprofundar ainda mais a conexão entre eles. Amanda, você tem certeza de que é isso que quer? Porque uma vez que dermos esse passo, não haverá mais volta, você vai ser minha para sempre, disse Henrique, segurando o rosto dela entre as mãos e olhando profundamente em seus olhos. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu quero pertencer a você da mesma forma que você já pertence a mim, respondeu Amanda, selando a resposta com um beijo que carregava toda a paixão que havia crescido entre eles ao longo das últimas semanas. Eles subiram para o quarto de Henrique de mãos dadas, parando a cada degrau para se beijarem, e quando finalmente chegaram ao quarto, o mundo lá fora deixou de existir. Amanda havia guardado sua virgindade até aquele momento, não por imposição ou medo, mas porque sempre soube que queria dividir aquela experiência com alguém que realmente amasse, e Henrique representava tudo o que ela havia sonhado encontrar em um homem. Para Henrique, estar com Amanda significava muito mais do que intimidade física. Era a cura definitiva de todas as feridas do passado, a prova final de que ele estava completamente curado e pronto para amar sem reservas novamente. Naquela noite, eles se entregaram um ao outro de forma completa, descobrindo uma conexão que ia muito além do que qualquer um dos dois imaginava ser possível. Na manhã seguinte, Amanda acordou nos braços de Henrique com uma sensação de plenitude que jamais havia experimentado. O sol entrava suavemente pela janela, iluminando o rosto dele que dormia tranquilo, e ela ficou alguns minutos apenas observando o homem que agora era completamente seu. Quando Henrique abriu os olhos e a viu olhando para ele com aquele sorriso apaixonado, ele soube que sua vida havia mudado definitivamente. Bom dia, meu amor, disse ele beijando a testa dela. Dormiu bem? Amanda se aconchegou ainda mais no peito dele, sentindo as batidas do coração que agora pertencia a ela. Dormi como nunca dormi na vida. É assim que me sinto quando estou com você, completamente em paz, completamente protegida. Eles ficaram na cama até tarde, conversando sobre os planos para o futuro e descobrindo que a intimidade física havia intensificado ainda mais o amor que sentiam um pelo outro. Porém, nem tudo seria fácil no relacionamento deles. Na segunda-feira seguinte, quando Henrique chegou ao escritório, ele encontrou uma surpresa desagradável esperando por ele. Patrícia estava na recepção, mais bonita e elegante do que nunca, pedindo para falar com ele. A secretária havia tentado dispensá-la, mas Patrícia insistiu que se tratava de um assunto pessoal urgente e que Henrique gostaria de ouvi-la. Quando Henrique a viu, sentiu uma mistura de raiva, nojo e uma pequenininha pontada de curiosidade sobre o que ela poderia querer depois de 12 anos de silêncio. "O que você quer aqui, Patrícia?" perguntou ele, mantendo a porta do escritório aberta e deixando claro que não pretendia ter uma conversa longa ou íntima com ela. "Henrique, eu sei que tenho muito que me explicar, e sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu preciso que você saiba que nunca parei de me arrepender da decisão que tomei", disse Patrícia, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas, mas que não tocaram o coração dele nem um pouquinho. "Rodrigo me abandonou 2 anos depois do casamento, e desde então eu tenho vivido um inferno, lembrando todos os dias do homem maravilhoso que eu perdi por causa da minha imaturidade e ganância." Henrique a escutou em silêncio, observando a mulher que um dia havia sido o centro do seu universo, e sentindo absolutamente nada, além de pena da pessoa vazia que ela havia se tornado. "Eu descobri que você não se casou, que você vive sozinho, e eu pensei que talvez ainda houvesse uma chance para nós. Eu mudei, Henrique. Eu aprendi o valor do amor verdadeiro da pior forma possível. Patrícia, você está certa sobre uma coisa. Eu não me casei. Mas você está completamente errada sobre eu viver sozinho", respondeu Henrique, e havia uma paz na voz dele que até mesmo Patrícia conseguiu perceber. "Eu encontrei a mulher da minha vida, uma mulher que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho.
Uma mulher que me ensinou que o amor verdadeiro cura todas as feridas e que consegue tornar uma pessoa melhor apenas com sua presença. E sabe qual é a diferença entre vocês duas? Amanda jamais me trairia, jamais me humilharia, jamais me abandonaria, porque ela entende que amar alguém significa proteger esse amor acima de tudo. Patrícia empalideceu ao ouvir a convicção na voz dele e tentou uma última tentativa de reaproximação. Henrique, você não pode jogar fora tudo que vivemos por causa de uma empregada. Pense na nossa história, no que poderíamos ter juntos agora que somos mais maduros. A palavra empregada, dita com desprezo, foi como um tapa na cara de Henrique, que imediatamente percebeu que Patrícia continuava sendo exatamente a mesma pessoa interesseira e preconceituosa de 12 anos atrás. Primeiro, Amanda não é uma empregada. Ela é a mulher que eu amo e com quem pretendo me casar. Segundo, nós não tivemos uma história, Patrícia. Nós tivemos uma farsa, da qual eu tive a sorte de escapar. E terceiro, eu agradeço todos os dias por você ter me abandonado naquele altar, porque se não fosse por isso, eu nunca teria descoberto o que é o amor verdadeiro, disse Henrique, caminhando até a porta e abrindo-a completamente. Agora eu peço que você saia da minha vida definitivamente, porque eu finalmente consegui ser feliz, e não vou deixar que nada nem ninguém estrague isso. Patrícia saiu do escritório chorando e humilhada, e Henrique sentiu uma sensação de libertação completa, como se os últimos resquícios do passado tivessem sido definitivamente enterrados. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, ele contou tudo para Amanda, que o ouviu com tranquilidade e maturidade. Você ficou com medo de que eu duvidasse do seu amor? Perguntou ela, segurando as mãos dele. Por um segundo, eu fiquei preocupado de que isso pudesse abalar nossa relação de alguma forma, admitiu Henrique. Amanda sorriu e o beijou ternamente. Meu amor, uma coisa que aprendi com meus pais é que quando a gente ama de verdade, a gente não fica com medo do passado da pessoa amada, porque a gente sabe que esse passado foi necessário para que ela chegasse até a gente. Patrícia foi parte do seu caminho até mim, e por isso eu até agradeço a ela, mesmo sabendo que ela te machucou. Naquele momento, Henrique teve a certeza absoluta de que Amanda era realmente a mulher com quem queria passar o resto da vida, e começou a planejar secretamente o pedido de casamento. 3 meses depois do episódio com Patrícia, Henrique estava determinado a oficializar sua relação com Amanda da forma mais especial possível. Ele havia passado semanas planejando cada detalhe do pedido de casamento, conversando secretamente com Dona Rosa e seu João para pedir a bênção deles, e escolhendo um anel que representasse não o dinheiro que ele tinha, mas o amor infinito que sentia por ela. O anel escolhido foi simples, mas com um diamante pequeno e perfeito, que brilhava como as lágrimas de felicidade que ele esperava ver nos olhos dela quando fizesse o pedido. Dona Helena e seu Antônio estavam tão empolgados quanto ele, ajudando nos preparativos e sugerindo que o pedido fosse feito no jardim da mansão, onde Amanda sempre disse se sentir mais conectada com a natureza e com Deus. Era um sábado de setembro, com o clima perfeito da primavera, deixando o jardim florido e perfumado, quando Henrique disse para Amanda que queria mostrar uma surpresa especial para ela. Durante toda a semana ele havia ficado nervoso de uma forma que não conseguia esconder completamente. E Amanda chegou a perguntar algumas vezes se estava tudo bem com ele, mas Henrique sempre mudava de assunto ou dizia que estava apenas cansado do trabalho. Amanda, você pode vir comigo no jardim? Tem uma coisa que eu quero te mostrar, disse ele depois do almoço, estendendo a mão para ela com um sorriso que misturava felicidade e ansiedade. Amanda aceitou a mão dele sem suspeitar de nada, imaginando que talvez ele quisesse mostrar alguma planta nova que Dona Helena havia plantado, ou talvez um canteiro que eles haviam planejado fazer juntos. Quando chegaram ao jardim, Amanda ficou surpresa ao ver que havia pétalas de rosas vermelhas espalhadas pelo chão, formando um caminho que levava até a árvore favorita dela, um jacarandá centenário, onde eles costumavam sentar para conversar nas tardes de domingo. Penduradas nos galhos da árvore, havia pequenas luzes douradas que criavam uma atmosfera mágica, mesmo sendo dia,
E sobre o banco de madeira, onde eles sempre se sentavam, havia uma cesta com todas as flores favoritas de Amanda: girassóis, margaridas e rosas brancas. Henrique, o que é tudo isso? Está lindo, mas não entendo. Começou a falar Amanda, mas foi interrompida quando se virou e viu Henrique ajoelhado atrás dela, com uma caixinha de veludo nas mãos e lágrimas de emoção nos olhos. Amanda Rodrigues, você chegou na minha vida como um anjo enviado por Deus para me ensinar o que é o amor verdadeiro, disse Henrique, abrindo a caixinha e revelando o anel que brilhava sob as luzes douradas. Você me curou de feridas que eu achava que nunca iam cicatrizar. Me ensinou que a riqueza verdadeira está no coração das pessoas, não no tamanho das suas contas bancárias, e me mostrou que vale a pena lutar pela felicidade quando encontramos a pessoa certa para dividir a vida. Amanda cobriu a boca com as mãos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, completamente surpresa e emocionada com tudo aquilo. Você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer ao meu lado e me dar a honra de te amar todos os dias pelo resto da nossa vida? A pergunta saiu embargada de emoção, e Henrique aguardou a resposta com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Sim, 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 1000 vezes sim, gritou Amanda, se jogando nos braços dele ainda ajoelhado e o derrubando na grama florida. Eles riram e choraram ao mesmo tempo, se beijando com toda a paixão e alegria que estavam sentindo, enquanto Henrique colocava o anel no dedo dela com mãos trêmulas de felicidade. Eu te amo tanto, tanto, que nem consigo explicar em palavras, sussurrou Amanda no ouvido dele. E eu prometo que vou te fazer o homem mais feliz do mundo, todos os dias da nossa vida juntos. Naquele momento, as duas famílias apareceram vindas da casa, Dona Helena e Dona Rosa chorando de alegria, seu Antônio e seu João se abraçando como velhos amigos, e todos se juntaram em um abraço coletivo que selou não apenas o noivado de Amanda e Henrique, mas a união definitiva de duas famílias que escolheram se amar acima de qualquer diferença social ou econômica. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade, e a reação da sociedade foi exatamente o que Henrique esperava. Algumas pessoas ficaram genuinamente felizes por ele ter encontrado o amor. Outras cochichavam sobre a diferença de classe social. E umas poucas chegaram a fazer comentários maldosos sobre interesse financeiro. Mas Henrique e Amanda estavam tão seguros do amor que sentiam um pelo outro que nenhum comentário negativo conseguia abalá-los. Durante uma festa de noivado organizada pelos pais de Henrique, Amanda enfrentou alguns olhares de julgamento e comentários indiretos de algumas mulheres da sociedade, mas ela respondeu a tudo com a elegância natural que sempre teve, conversando sobre seus sonhos de formar uma família, sobre como admirava o trabalho social que algumas dessas mulheres faziam e mostrando que sua educação do coração valia muito mais do que qualquer diploma universitário. O momento mais emocionante da festa foi quando Henrique pediu a atenção de todos os convidados para fazer um pronunciamento. Eu quero que todos vocês conheçam melhor a mulher com quem vou me casar, disse ele, segurando a mão de Amanda e olhando para ela com um amor que era impossível fingir. Amanda não é apenas a mulher mais bonita que já conheci. Ela é a pessoa mais pura, mais generosa, mais corajosa que existe. Ela me ensinou que a verdadeira nobreza não vem do sobrenome que carregamos ou da conta bancária que temos, mas da forma como tratamos as pessoas, da capacidade que temos de amar sem interesse e da coragem de ser autêntico em um mundo que força a gente a fingir o tempo todo. O discurso tocou profundamente todos os presentes, até mesmo aqueles que haviam chegado à festa com preconceitos, porque era impossível não perceber a sinceridade e a profundidade do amor entre os dois. Amanda me salvou de uma vida vazia e sem propósito, e por isso eu prometo diante de todos vocês que vou passar o resto da minha vida tentando merecer o presente que Deus me deu, continuou Henrique, levantando a taça de champanhe para um brinde. E eu prometo também que nossa família vai ser construída nos mesmos valores que ela aprendeu na casa humilde onde cresceu: amor, respeito,
generosidade e fé. Porque eu descobri que essas são as únicas coisas que realmente importam na vida. Amanda estava chorando de emoção, e quando Henrique terminou o discurso, ela se levantou na ponta dos pés para beijá-lo, enquanto todos os convidados aplaudiam de pé, genuinamente tocados pela demonstração de amor verdadeiro que acabaram de presenciar. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Amanda e Henrique caminharam pelo jardim da mansão de mãos dadas, olhando as estrelas e conversando sobre os planos para o casamento. Você tem certeza de que quer uma cerimônia grande? Podemos fazer algo mais simples, só para as nossas famílias, disse Amanda, sempre preocupada em não criar gastos desnecessários. Meu amor, eu quero que nosso casamento seja exatamente como você sonhou quando era menina. Quero que seja um dia perfeito, que você se sinta a mulher mais especial do mundo. E quero que toda a cidade veja como eu tenho orgulho de me casar com você, respondeu Henrique, parando para beijá-la sob o luar. Além disso, nosso casamento vai ser uma celebração do amor verdadeiro. E amor verdadeiro merece ser comemorado da forma mais bonita possível. Amanda sorriu, entendendo que aceitar a generosidade dele também era uma forma de demonstrar amor, e começaram a sonhar juntos com o dia mais importante das suas vidas. O casamento de Amanda e Henrique aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia que foi exatamente como eles sonharam, elegante, mas calorosa, grande, mas íntima ao mesmo tempo. A igreja estava decorada com flores simples, mas dispostas com muito bom gosto, e havia uma mistura perfeita entre os convidados da alta sociedade e os amigos humildes da família Rodrigues. Amanda usou um vestido de noiva clássico, escolhido com a ajuda de Dona Helena, que fazia questão de que a nora se sentisse uma princesa naquele dia especial. Quando ela entrou na igreja no braço de seu João, que estava visivelmente emocionado e orgulhoso, Henrique sentiu que seu coração ia explodir de felicidade ao ver a mulher dos seus sonhos caminhando em sua direção para se tornar sua esposa para sempre. A cerimônia foi conduzida pelo mesmo padre que havia presenciado a humilhação de Henrique 12 anos antes e que agora se emocionava ao ver como Deus havia transformado aquela dor em uma história linda de redenção e amor verdadeiro. Henrique e Amanda, vocês são a prova de que Deus sempre tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo quando passamos por momentos de escuridão e desesperança, disse o padre durante a homilia. O amor de vocês dois nos ensina que vale a pena esperar pela pessoa certa, que vale a pena acreditar na bondade humana e que o verdadeiro amor sempre vence qualquer obstáculo. Quando chegou a hora dos votos, ambos haviam escolhido escrever suas próprias palavras, e não havia um olho seco na igreja quando eles se declararam um para o outro. Amanda, você me ensinou que a coragem não está em não ter medo, mas em escolher amar mesmo tendo medo. Você pegou meu coração quebrado e o curou com sua paciência, sua bondade e sua fé inabalável no amor. Eu prometo que vou te amar nos dias felizes e nos dias difíceis, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, porque aprendi que contigo do meu lado, eu já sou o homem mais rico do mundo, disse Henrique, segurando as mãos de Amanda e olhando diretamente nos olhos dela. Henrique, você me mostrou que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele. Você me ensinou que duas pessoas diferentes podem construir algo lindo juntas quando há respeito, carinho e vontade de crescer uma com a outra. Eu prometo que vou te apoiar em todos os seus sonhos, vou te dar força quando você precisar e vou te amar exatamente como você é, porque você é perfeito para mim, respondeu Amanda com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. A festa de casamento foi uma celebração que uniu de forma única pessoas de mundos diferentes. Os amigos empresários de Henrique conversavam animadamente com os vizinhos do bairro da Penha. Dona Rosa ensinava receitas para as esposas de executivos que nunca haviam pisado em uma cozinha. E seu João contava histórias engraçadas para senhores acostumados apenas a discussões sobre investimentos e negócios. A festa mostrou que quando existe boa vontade e coração aberto, as diferenças sociais simplesmente desaparecem,
dando lugar à alegria compartilhada de ver duas pessoas que se amam de verdade começando uma nova vida juntos. O momento mais emocionante da festa foi quando Dona Helena e Dona Rosa fizeram um discurso conjunto, falando sobre como se sentiam abençoadas por ver seus filhos tão felizes e prometendo apoiar o novo casal em tudo o que precisassem. Após a lua de mel em um resort no Nordeste, onde passaram 2 semanas descobrindo praias paradisíacas e se conhecendo ainda mais profundamente, Amanda e Henrique voltaram para casa, prontos para começar sua vida de casados. Eles decidiram morar na mansão da família, mas fizeram algumas reformas para tornar a casa mais aconchegante e menos formal, criando espaços onde pudessem receber as duas famílias regularmente e onde seus futuros filhos pudessem brincar livremente. Amanda continuou participando da administração da casa, mas agora como dona, não como empregada, e descobriu que tinha um talento natural para gerenciar os negócios domésticos, ajudando até mesmo Dona Helena com algumas decisões sobre investimentos da família. 1 ano depois do casamento, a família recebeu a notícia que todos estavam esperando. Amanda estava grávida. A alegria foi indescritível, especialmente para Dona Rosa e Dona Helena, que começaram imediatamente a fazer planos para mimar o primeiro neto da família. Henrique estava radiante de felicidade, conversando com a barriga de Amanda todas as noites antes de dormir, contando histórias sobre a vida que eles iriam construir juntos e prometendo ser o melhor pai que conseguisse ser. Nosso bebê vai crescer cercado de tanto amor que nem vai saber o que fazer com tudo isso, brincava Amanda, acariciando a barriga que começava a crescer. E o mais importante, ele vai aprender desde cedo que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de dar para os outros. Henrique havia mudado completamente sua forma de conduzir os negócios, implementando programas de assistência para funcionários, aumentando salários e criando um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor. Aprendi com minha esposa que quando tratamos as pessoas com dignidade e respeito, elas dão o melhor de si naturalmente, explicava ele para outros empresários que perguntavam sobre o sucesso crescente da empresa. E descobri que fazer o bem não só faz a gente dormir melhor à noite, como também traz prosperidade verdadeira para os negócios. Amanda estava orgulhosa da transformação do marido e sempre o apoiava nas decisões que beneficiavam os funcionários, mesmo que significassem menos lucro no curto prazo. Em uma tarde de domingo, 6 meses antes do nascimento do bebê, as duas famílias estavam reunidas no jardim da mansão para o almoço semanal que havia se tornado tradição. Dona Rosa e Dona Helena organizavam juntas o enxoval do neto. Seu João e seu Antônio discutiam sobre como construir o balanço perfeito para a criança. E Amanda e Henrique observavam toda aquela movimentação com sorrisos de pura felicidade. Você se lembra de quando achava que nunca mais conseguiria confiar em alguém? Perguntou Amanda, acariciando a barriga já bem redonda. Parece que foi uma vida inteira atrás, respondeu Henrique, beijando a testa da esposa. Agora eu sei que tudo o que passei foi necessário para me preparar, para te encontrar e para ser digno do amor que você me dá. Nossa família vai ser construída no amor verdadeiro e nossos filhos vão crescer sabendo que esse é o único tesouro que realmente vale a pena conquistar na vida. Enquanto observavam os pais planejando o futuro do netinho, com tanto carinho e entusiasmo, Amanda e Henrique sabiam que haviam conseguido algo muito raro no mundo: construir uma família baseada no amor puro, no respeito mútuo e na certeza de que juntos eles podiam enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse. E quando sentiam o bebê se mexendo na barriga, eles sussurravam uma promessa silenciosa de que aquela criança cresceria em um lar onde o amor seria sempre mais importante que o dinheiro, onde a bondade seria mais valorizada que o sucesso, e onde ela aprenderia que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e ser amada incondicionalmente. E assim, Amanda e Henrique provaram que o amor verdadeiro tem o poder de curar as feridas mais profundas e unir corações que pareciam destinados a viver sozinhos. Eles descobriram que a felicidade não está no que possuímos, mas nas pessoas que escolhemos amar
e que nos amam de volta. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Nos comentários, conte qual foi a parte que mais emocionou você e me fale qual história vocês gostariam de ouvir na próxima semana. Que Deus abençoe vocês e suas famílias com muito amor, saúde e felicidade. Até a próxima história, pessoal.